bom dia. Bom dia para você que está chegando aqui agora, que vai assistir essa live ao vivo. Bom dia para você que vai assistir ela depois. Essa live ela vai ficar salva, então fiquem tranquilos. Se você chegar aí no meio do caminho, não tem problema. Hoje a gente vai falar um pouquinho da continuidade, né, no tema que a gente vem trabalhando já há 2 domingos, que é sobre disposição e rotina. A gente falou nas lives anteriores, né? Um pouquinho sobre o ciclo circadiano, né? Os nossos ritmos biológicos. A gente falou como que o Ayurveda olha para esses ciclos, para esses ritmos, como é que ele sabia já, né? Há 5.000 anos atrás, como é que o nosso corpo ia se comportar para determinadas atividades no período da manhã, no período da noite, o que é melhor comer para o corpo dentro desses períodos também. E aí a gente vai encerrar hoje, né, esse tema, e eu vim trazer um pouquinho de algumas coisas que vocês podem começar a praticar aí na rotina de vocês, de forma simples. O Ayurveda, ele é simples. Quanto mais simples, melhor, né? Então a gente vem aí ao longo dos anos complicando muito a nossa vida, a nossa saúde e essa disposição. Nos últimos 2 anos, acredito que tenha sido muito mais difícil implementar coisas novas, uma vez que a gente tinha lá sonhos e ideias e essas coisas não conseguiram ser concretizadas para a maioria das pessoas, devido ao cenário que a gente vive hoje. Então, como é que eu consigo fazer os ajustes necessários para que eu fique bem, para que eu consiga dar conta aí da minha demanda diária, né? Então, hoje nós vamos falar sobre como é que a gente pode, no dia a dia, trazer as rotinas de uma forma que fique prazerosa, sem a gente ficar preso numas regras. Precisa ser assim, né? Então, o que a gente gosta muito de falar por aqui é aquilo que funciona para você. Então, eu só vou saber. Oi, Gi. Oi, Clau. Bom dia. Eu só vou saber o que funciona para mim se eu me conhecer, né? Então, a partir do momento que a gente vai se conhecendo, eu deixo de me guiar tanto pelas informações que as pessoas me trazem, né? E aí eu fico perdida, aí eu vou seguir quem, né? Eu vou acompanhar quem, eu faço o quê? Então, quando a gente começa a conhecer o corpo da gente, a gente começa a entender o que funciona para mim, o que é melhor para mim, né? Então, eu já entendi que para eu começar o dia, o chá é melhor do que café. Como assim você não toma café? Claro que eu tomo. Sou uma boa cafezeira. Mas a primeira coisa que vai entrar é o café, é o chá morno e aí depois o café. Então, assim, o conteúdo que a gente distribuiu nas 2 lives anteriores e esse daria um curso aí de 3 horas e meia facilmente. Porque a gente conseguiu falar sobre qualidade de vida, a gente falou sobre rotina, a gente falou como é que a natureza funciona e como é que a nossa natureza deveria funcionar. Então, são pequenos ajustes que você começa a aplicar hoje, e aí, com o tempo, aquilo ali vai se tornando comum para você, né? Como você levantar e escovar os dentes, por exemplo. Então, hoje a gente vai falar de algumas práticas que dá para aumentar essa disposição e trazer aquela sensação de satisfação. Exatamente. Criar o seu padrão, sair desse padrão coletivo, né? E quando eu falo disposição para trazer aquela sensação, o que eu tô querendo dizer com isso, né? O nosso corpo e a nossa mente, ele vai entender aquela informação que eu dou a partir do que eu estou sentindo. Então, por exemplo, se para você fazer uma atividade física bem intensa de manhã gera depois, na hora que você vai, você tá com preguiça, você não quer fazer a ginástica, você não quer ir para sua aula e tal. Mas quando você sai de lá, você tem uma sensação. Essa sensação interna, ela é um bem-estar, é um prazer, mas ela vai além disso. É uma sensação de vitória,
de conquista, de nossa, eu consegui, né? Eu venci minha preguiça nessa manhã. Então, essas pequenas vitórias internas, elas vão trazendo pra gente um poder interno, ela amplia esse poder interno. Eu já falei pra vocês que estar aqui pra mim todos os domingos é uma vitória interna. Então, a gente é feito de mini vitórias, né? Mini conquistas, mini momentos de felicidade. Então, a gente pega esses mini momentos e a gente vai agrupando isso dentro da gente. Então, estar aqui agora, para mim, é uma super vitória. Então, eu vou somando essas mini vitórias. Então, essas rotinas, essas práticas, conforme você vai fazendo, vai trazendo para dentro de você essas vitórias. Então você se sente mais encorajada, se sente mais forte, se sente mais teu poder interno aumenta, né? O teu brilho interno aumenta porque você você conquistou aquilo ali. Você foi lá e fez, e deu certo, e te trouxe bem-estar, e você no momento numa situação externa de raiva, e você conseguiu conter aquilo, você conseguiu entender, você racionalizou, você não explodiu. Você saiu daquele padrão de condicionamento que você já está querendo mudar faz tempo, mas você não consegue ainda, né? Então você dá aquela escorregada. Então, conforme a gente vai fazendo essas mini vitórias, mini conquistas, num longo prazo, ao longo de 6 meses, um mês, um ano, aquilo vai se tornando maior. Então, você se sente melhor com aquilo. Então, a gente vai hoje dissecar isso, né? De trazer com pequenas doses homeopáticas aí dessa disposição que você pode conquistar a partir de hoje, se você assim desejar. E a gente vai falar dos recursos que a gente já tem, né? A gente já tem vários recursos para lidar com a vida da gente, com as nossas questões no cotidiano, com os nossos desafios com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Nós já temos esses recursos dentro da gente. O que falta, então, para que eu consiga me sentir plena ao realizar aquilo? Ou como é que eu consigo me sentir bem quando as coisas não saem do jeito que eu planejei? Existem caminhos aí que vocês podem percorrer para conseguir acessar esses estados internos. E no final a gente vai fazer uma prática aí de respiração consciente, ok? Então, entrando propriamente no tema, né? Então, quais são as práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia sem entrar no padrão de rigidez? Lá na primeira live sobre este tema, o que a gente falou? A palavra rotina, ela remete dentro da gente, nas nossas memórias internas, um monte de coisa que não é boa. Então, eu trouxe aqui o exemplo de como que era a minha rotina quando eu era criança. E isso eu passei para frente, né? Então, passei isso para os meus filhos. Puxar esse freio de mão e desacelerar é um trabalho de muita desafio, é muito incômodo que você tem para você conseguir desacelerar. Porque você já vem no padrão condicionado ali fazendo, né? Então, quanto mais você faz, melhor você se sente. Só que quando você começa a se aprofundar nessas sensações, você vai vendo que às vezes essas sensações nem são para você. Você tá ali, eu falo, né, ganhando ali o troféu diário da superprodutividade, só que aquilo vem com tanto peso, vem com tanta dor, vem abrindo mão de tantas coisas que de verdade são importantes para vocês. A gente vai falar um pouquinho de valores hoje, que no final das contas, quando a gente passa a régua e a gente olha, a gente fala, nossa, realmente não valeu a pena, né? Você criou todo ali um estereótipo de coisas para você desenvolver e no final do dia aquilo não te preencheu, porque na verdade às vezes nem era aquilo que você tinha que fazer. Mas você estava lá, né, cumprindo a sua lista de coisas que alguém disse que você tinha que fazer. Então, a minha proposta para vocês é com que vocês parem, né, de olhar para fora e comecem a olhar para vocês, para o que faz sentido, por que é bom para vocês, por que dá certo, né? Ah, eu fiz isso, não gostei. Eu posso voltar porque eu estava antes, eu posso fazer algo novo. A gente sempre tem essa possibilidade, então eu não preciso ficar presa a padrões rígidos de comportamento ou de rotina.
Eu tenho uma paciente que quando a gente começou a implantar a rotina para ela, né, mudar os hábitos, então a gente começa por uma única coisa. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Por mais que você tenha hoje consciência de que das coisas que você vem fazendo não estão te trazendo benefício mais. Mas você não consegue da noite pro dia virar a chave e fazer tudo, né? Acordar às 5 da manhã, fazer a meditação, faz a yoga, faz aquilo, toma o chá, passa o óleo. Não, não vai funcionar. Você vai gerar um padrão de estresse dentro de uma rotina que poderia ser prazerosa, te trazer saúde, mas está te trazendo um baita peso. Então, qual que é a ideia? É a gente, primeiro, mapear o que você faz. Então, com ela, a gente mapeou o que ela fazia, né? Então, o que ela fazia? Por exemplo, se ela tinha um compromisso às 9, ela acordava às 8, né? Então, esse acordar atropelado, né, e sair que nem uma doida, aí esquece o celular, esquece o casaco, esquece. Então, isso virava uma confusão. Então, ela já começava o dia estressada, né? E esse estresse acompanhava para o resto do dia. Então, como seria acordar? Se ela acorda às 8 e o compromisso é às 9, por que não acordar 7h30? Né? Dá 30 minutos ali para ela acordar devagar. Então, a gente foi mudando pequenas coisas na rotina. Como ela trabalha, ela não tem horários fixos de trabalho, ela achava que era muito mais difícil criar uma ordem para ela. Porque como ela não tinha horário fixo, às vezes ela tinha reunião às 8 da manhã, às vezes era às 8 da noite. E ela baseava a vida dela, ela criava a rotina dela em cima da rotina do cliente. Então, se na terça-feira ela tinha uma reunião 10 da manhã, ela programava todo o dia dela baseado nessa reunião. Olha que coisa mais louca. Você põe a tua vida, a sua rotina, o seu bem-estar na mão do cliente. E quando ela não tinha nada, por exemplo, um dia que não tinha nenhuma reunião agendada, que ela tinha que sair de casa, ela passava o dia na cama, de pijama, sabe? Então, assim, não comia, ou come qualquer porcaria que tá na geladeira, não vai fazer nada, não prepara nada. Então, a saúde pede, a conta vai chegar para você pagar. Então ela estava lá com endometriose, tinha várias questões ali dentro do ciclo menstrual dela que trazia muito problema para a saúde dela. Então a gente começou primeiro trabalhando o acordar dela. Não adianta a gente querer fazer toda uma, né? Você acorda às 7, às 7h30 você faz isso, às 8 você. Não vai funcionar isso também. Então, precisa existir uma flexibilidade entre aquilo que você vai colocar para você fazer e o que você de fato precisa. Tem dias que eu preciso de mais tempo. Tem dias que eu preciso acordar com mais calma. Então, nesse dia, eu posso acordar mais cedo ou programar as coisas que eu preciso fazer um pouquinho mais para frente do meu dia. Então, se a gente, que nem essa minha cliente, ela sempre marcava reuniões a partir das 8 da manhã. Eu falei, por que você não pode marcar às 10? Aí ela, não sei. Então, assim, ela nunca pensou em marcar às 10 da manhã a reunião. Porque acordar muito cedo para ela era difícil. Então, acordar às 5 horas, 5h30, só se ela fosse pegar um voo. Que ela era obrigada a acordar, senão ela perde o voo. Tirando essa obrigação, ela não conseguia acordar por livre e espontânea vontade. Atividade física era algo que jamais ela ia fazer naquele momento. Então, às vezes a gente sabe o que é bom, fazer ginástica é ótimo, só que para ela que estava nesse padrão, não adiantava eu chegar e falar, olha, você vai começar a fazer ginástica às 6 da manhã, que é o melhor horário, é o horário que o Ayurveda preconiza para fazer determinadas atividades, como a gente falou na live passada, né? Cada tempo tem um dosha predominante ali. Se a gente entrar nessa harmonia, a gente consegue resultados melhores daquilo que a gente está fazendo, desde que eu me conheça. Então, no caso dessa minha paciente, não adiantava eu ficar colocando coisas para elas que seria dificílimo dela realizar. E ela já tinha tentado personal, ela já tinha tentado nutricionista, ela já tinha tentado várias coisas, porque ela entendia de forma cognitiva que ela precisava melhorar a saúde dela. Porém, emocionalmente, ela não tinha a menor condição de fazer aquilo. Então, toda vez que ela se colocava para fazer,
ela entrava aí em congruência com ela mesma. Então, as práticas, quando a gente começa a colocar essas práticas no dia a dia, o que, que vai acontecer? A gente vai trazer um benefício para o nosso corpo. Ah, mas como é que você garante isso para mim? Faça e depois você me conta. Eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa na tua vida. Você inserir algo novo que vai te trazer, que você sabe que vai te trazer saúde e bem-estar desde que você se respeite. Respeite você mesmo. Então, quando a gente começa a inserir essas coisas, o que é interessante a gente observar? Eu vou organizar. Só quando eu falo organização, pensa que é uma organização para tudo. Quando você começa a inserir pequenas práticas no teu dia a dia, você organiza teu corpo, tua fisiologia, você organiza seus hormônios, você organiza seu humor, e aí você começa a organizar as coisas do lado de fora. O que geralmente a gente faz? A gente quer organizar tudo do lado de fora, mas a gente não organiza o principal, que é o lado de dentro. Que é o lado de dentro estando organizado que eu consigo sustentar a organização do lado de fora. Parece meio louco isso, mas se a gente não olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai fazer várias coisas que tem vários experts falando, só que aqui a gente não consegue sustentar. Você começa a fazer algo e para, você não dá continuidade. E esse não dar continuidade a longo prazo vai te trazendo sensações de fracasso, de não dou conta, de não sou boa, que na verdade não é isso, né? Não é isso. Você está implementando a rotina que não é para você. Simples assim. Então, quando a gente começa então a pensar nessa organização interna para que eu consiga organizar esse meu externo, a gente precisa lembrar que alguns fatores vão ter que ser olhados. E quando eu falo fatores ser olhados, não quer dizer que você vai ter que olhar tudo isso de uma vez, né? Então a gente vai olhar para a alimentação adequada para o seu tipo de corpo, para o seu metabolismo, para a cidade onde você mora, para o país onde você mora. Eu tenho que olhar todos esses elementos. Eu posso falar que nem ontem, aqui em Curitiba, fez um calor, mas um calor assim de verão. E eu tinha me programado para fazer um chai, para tomar à noite. Só que o chai, ele é quente, muito quente. Além das especiarias que vai, o leite é quente, o chai, tudo é quente. Só que estava muito calor. Então eu fiz um chá de erva cidreira e com outras coisas e deixei ele mais frio. E ele acompanhou super bem as coisas que a gente estava comendo ali no final do dia. Então, assim, eu precisei alterar, eu precisei mudar. Agora, se eu sigo um padrão rígido de dieta, por exemplo, tem que ser aquilo porque é sábado, porque é de noite, porque é tal hora e eu tenho que comer aquilo. Então, se eu não presto atenção no meu externo, né? Então, hoje já tá frio. Choveu a madrugada toda. Então, mudou de novo a temperatura. Então, como mudou, a minha alimentação vai mudar. O meu ritmo do dia muda também. Então, eu preciso juntar esses elementos que está acontecendo fora com o que acontece aqui dentro. Aí a gente vai olhar para quê? Para o clima, para a natureza, como eu tô falando. Então, eu vou olhar a temperatura, eu vou olhar onde eu tô. Eu vou ter que viajar a trabalho. Eu vou ter que pegar um avião. Então, eu tenho que colocar aí na minha pauta pessoal todas essas questões. Se eu vou estar voando, eu não vou estar comendo. Então, como é que eu vou me organizar? Eu tô indo viajar para uma cidade aqui perto. Tá, e esse tempo de viagem, esse lugar, como é que ele é? Geralmente, quando a gente vai viajar, a gente pergunta, mas como é que é o tempo aí? Como é que tá o clima? É quente? Por que a gente pergunta isso? Para que a gente possa levar a roupa adequada para aquele lugar. E por que a gente não faz isso com a gente? Olha só como é um hábito que a gente tem, né? Então, eu vou viajar para uma cidade, para um país, eu vou pesquisar como é que tá o clima lá, o que dá para fazer, o que tem para comer de opção. E por que eu não faço isso no meu dia a dia, comigo? Porque isso vai se tornar algo automático e você consegue fazer isso de uma forma muito leve, conforme você vai praticando. Então, a autoobservação, ela vai ser a tua bússola interna. Como é que é isso, né? Como é que essa bússola interna funciona? Como é que essa minha bússola interna vai me guiar?
Se eu não, se eu não me conhecer, eu não consigo tomar esses direcionamentos, né? Hoje, eu já fui aquela pessoa que, um expert, uma pessoa que eu valorizava, independente lá do trabalho, ou o título que aquela pessoa tinha, ou os resultados que ela apresentava, eu tentava me enquadrar naquilo porque eu achava legal aquilo que a pessoa estava me dizendo. Só que quando eu comecei a testar em mim, eu via que não funcionava. Quer dizer, eu tô tirando o merecimento do trabalho do outro? Não. O trabalho dele é bom também e funciona, só que para mim não estava funcionando. E aí eu fiquei ali um tempo brigando comigo para implementar uma rotina que não é para mim. E ao invés de me ajudar, eu ficava muito mais birrenta, com muito mais raiva e mal-humorada, porque ia assim muito contra a minha natureza interna. Então eu adoeci no processo, porque eu não me respeitei, eu não me conhecia. E esse processo de se conhecer, eu acredito que leve a vida inteira. Porque cada momento da tua vida tu tá de um jeito. Então, quando você aprendeu sobre você mesmo no ano de 2020, virou 2021. E tá sendo o ano. Então, está sendo o ano, imagina, como é que eu quero os próximos anos? Eu posso até pensar como eu quero, mas o que eu tô fazendo hoje para chegar nesse que eu quero aí? Né? As ações têm que ser no agora. E aí eu vou pensar nessa autoobservação, né? Então, que vai ser meu direcionamento, minha bússola interna. Vou respeitar os meus valores. E aí, né, valores dá uma sessão de 4 horas para a gente falar sobre valores e avaliar quais são os seus valores hoje. Eu tenho colado aqui na minha parede os meus valores deste momento. Existem alguns valores que eles nos acompanham ao longo da vida, como por exemplo, honestidade. É uma coisa que me acompanha. Só que dentro de honestidade, eu achava que eu tinha que ser honesta apenas com as pessoas, né? Ser verdadeira com aquelas pessoas, mas não. A honestidade começa comigo. Eu preciso ser honesta comigo, com o meu corpo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então, valores é aquilo que é aquilo que ajuda a gente a tomar ações, ajuda a gente a fazer escolha. São valores. Então, um valor para mim hoje é liberdade. E quando eu falo liberdade, é liberdade para tudo. Liberdade para estar aqui 9 da manhã, sentada, falando para vocês. Liberdade de falar pro meu marido que eu vou dormir mais cedo no sábado, porque domingo eu preciso acordar disposta para estar aqui. Então, vamos ver um filme até as 2, 3 da manhã? Não vai dar. Porque amanhã eu preciso estar disposta. E dizer não é um outro processo que está aqui na minha lista e a gente precisa entender isso. Né? Então, quantas vezes eu fiz as coisas, né, para agradar mesmo, porque a gente quer ser bacana, porque a gente quer ficar bem na fita, né, que nem fala, e aí a gente não consegue manter, né? Então, acordar cedo para mim e fazer a minha rotina ali, as minhas coisas que eu faço quando eu acordo, é importante para mim. É isso que vai dar o meu ritmo do dia, é o toque do meu dia. Se eu não respeito isso, eu não consigo atender as demandas que eu tenho com as crianças, na família, com meus atendimentos, com os meus pacientes. Né? Com que qualidade de atendimento eu vou te dar se eu tiver naquele dia, acordou com o pé esquerdo. Não, a gente acorda com os dois pés, né? Direito e esquerdo. Agora, eu tenho que me responsabilizar e assumir quando eu não tô bem e ser honesta comigo e de repente ter que desmarcar um atendimento, como eu já fiz. Tem dias que a minha rotina, a minha demanda, ela exige de mim emocionalmente muito, porque eu vivo com outras pessoas, né? Que não tá na mesma pegada que eu. São crianças, são outras pessoas que eu convivo e não tem esse ritmo. Então, às vezes, você aí na sua casa vai ser a primeira pessoa que vai começar a fazer isso. Então, no primeiro momento, vai ser um choque para todo mundo que convive contigo. E às vezes a gente não faz as coisas para nós, porque a gente olha em volta e vê que é muito diferente. A gente vê que é muito diferente aquelas pessoas que estão ali com a gente. Então, é mais fácil eu manter o que já tem ali do que eu fazer algo novo, do que eu me arriscar, do que eu tentar algo por mim
sabendo que eu vou desagradar um monte de gente que está à minha volta. Aí a gente entra naquela fala da constelação familiar, né, do pensamento sistêmico, que é na má consciência. Estar na má consciência, mas isso é um papo para uma outra live. E aí a gente tem os estímulos externos e as informações. Então hoje a gente tem aí muita informação disponível de muitos profissionais, né? De médicos, terapeutas, psicólogos, pedagogos, enfim, é um universo de informação de tudo quanto é lado, te bombardeando. E você, às vezes, gasta muito tempo, ou o tempo precioso da sua vida, ali absorvendo essas informações. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Olha para a sua vida hoje e perceba o quanto de influência ela sofreu do que vem do externo, do expert da alimentação, da nutrição, da terapia, da psicologia, da yoga, da meditação, o quanto essas informações interferem nas nossas escolhas. E é tão sutil que quando você vê, você já está fazendo. Você já está comprando a cúrcuma para pôr na comida, nem sabendo para que serve a bendita da cúrcuma, que ela tem que estar junto com a pimenta para ter potencializar o efeito. Então, assim, a gente começa a fazer as coisas meio porque a gente ouviu dizer que é bom, ou aquela pessoa que a gente confia, né, disse que é bom, e a gente segue e vai fazendo, sem parar para se questionar o quanto que as coisas externas estão interferindo nas tuas escolhas, na tua rotina, na forma como você educa seus filhos. Então, assim, eu já tentei algumas coisas e não funcionou. Eu colho hoje alguns resultados muito, muito ruins de escolhas que eu fiz lá atrás. Então, eu preciso estar consciente disso também e fazer os ajustes. Ah, mas eu não volto lá. Claro que eu não volto. Há 4, 5 anos atrás. O que eu posso fazer a partir de agora? Então, comecem a olhar para a rotina de vocês e ver o quanto de interferência existe. Fora a interferência do ambiente, que já existe na tua casa. Então a gente pega as interferências externas, junta com as interferências internas e a gente pega a nossa parte e mistura tudo isso para viver a vida. Fica pesado, sabe? Então, parar e fazer esses olhares e colocar as coisas em caixinhas e botar no papel ajuda a trazer um pouquinho de clareza aí e leveza, que essa é a proposta. E aí a gente tem a questão das escolhas, o dizer não e a ética, que também são valores, né? Então, ética é uma coisa que faz parte do meu trabalho. Eu sei até onde eu posso ir como profissional, né? Então, eu sei até onde eu tenho competência para te conduzir, para te guiar. E depois eu preciso falar, olha, agora você procura esse profissional. Agora você procura aquele lá. Saber até onde eu posso ir, entender os meus limites, é um autorrespeito muito grande e principalmente ética. É um respeito com o meu cliente, com o meu paciente, com aquela pessoa que procura o meu trabalho. Então, eu preciso estar muito congruente com isso. Como é que eu vou pedir para a pessoa, né? Olha, vou te sugerir tal coisa. Se eu não faço aquilo, se aquilo para mim não faz sentido. Ah, é bom para o outro, mas não é bom para mim? Né? Com que experiência você tem para estar conduzindo aquela pessoa? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, e hoje tem profissionais de tudo quanto é tipo, né, aqui nas redes sociais, falando sobre o seu trabalho, e eu acho que vale a pena investigar mais sobre isso, né? Você vai se colocar vulnerável para esse profissional e ele vai te conduzir para onde ele acredita que é o melhor lugar para você. Se você não se conhece ou não tem ferramentas para se conhecer, você é levado. Você é levado e você pode ser levado por um caminho que não tem volta muitas vezes, né? Então, eu já vi isso acontecer, é muito sério, por isso que eu acredito que o cuidado é necessário para que a gente consiga devagar e você se conhecendo e sabendo que aquilo é bom para você e não é. Não é só porque eu tô te falando, porque eu testei em mim. Eu testei, olha, eu gostei. Testa lá e depois você me fala. Como é que teu corpo reagiu? Você dormiu bem? Não dormiu? Foi no banheiro? Não foi? Ficou mais agressivo? Não. Como é que foi teu ciclo menstrual? Isso são referências, o seu corpo, ele é o único que te fala a verdade.
Dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, do que a gente já vem falando nessas 10 semanas, é 10 semanas já? Gente, é 10 semanas. Não, 11 semanas. 11 semanas a gente vem falando sobre isso. O seu corpo, ele é o único que vai te falar a verdade. É o único que vai dizer pra você, isso é bom, isso não é. Isso presta, isso não presta. Só o seu corpo que vai conseguir categorizar isso. Mais ninguém. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Conheça seu corpo. É ele que tem o poder de te dar todas as respostas. É o seu corpo físico que vai fazer isso por você. Então, quando você estiver perdido, não sabe para que caminho vai pro corpo. Tá contigo. Eu falo, nariz tá aqui, corpo tá aqui, respira e sente o corpo. A resposta vai estar no corpo. Não vai estar em nenhum outro lugar, nenhum outro livro, nada. Resposta no corpo. E aí, a paz é uma escolha, né? Então, quando a gente escolhe viver em paz, a gente tem que entender que essa paz, ela vai vir de algum lugar, né? E ela não vem de fora. Ela vai vir de dentro da gente. A gente vai conquistar ela, né? Então, eu falo que a paz é uma conquista diária. Então, quando as coisas aqui tá meio caos, eu falo, eu escolho paz. E quando eu escolho paz, eu vou fazer de tudo para ficar em paz. Até relevar. Até deixar para lá várias coisas. Deixar para lá vários assuntos que não me compete. Não quero ter razão, né? Então, a paz, ela tem um preço. Esse preço pode ser caro para algumas pessoas que são movidas pelo ego. Eu já fui, né? Então, quando o ego quer conduzir, ir com o ego é o oposto de paz. Porque o ego, ele quer o confronto, ele quer ter razão, ele quer estar certo. Então, escolher a paz é um caminho sem volta, eu digo. Porque quando você vai para o caminho da paz, tudo aquilo que sai, que não te traz paz, você larga. Você solta como você solta a caneca, assim, ó. Solta. Não quero, não quero. Não quero ir, não quero saber, não quero. Por quê? Porque isso vai vai contra os meus valores. E paz, eu escolho paz, é um dos meus valores também. Então, quais são os teus valores que você não está respeitando? Que você já esqueceu quais são, ou você nem sabe quais são, né? Então, escolher as coisas te coloca num lugar de responsabilidade, bem adulto, né? Eu tô falando para adultos aqui. Então, quando a gente passa a fazer as escolhas dos estados emocionais que eu quero estar em paz. Claro que vai acontecer várias coisas que vai tentar me tirar desse estado. E às vezes eu saio desse estado. Só que eu sei qual é o caminho de volta para ele mais rapidamente. Eu tenho recurso para voltar rápido. Então eu vou ali no jardim, converso com as árvores, com as plantas. Eu sou a tia que conversa com as plantas, né, agora. Então, me ajuda muito nos meus processos. Vou dançar, vou cozinhar, gosto de ficar aqui fora, no verde. Então, eu uso de recursos para acessar esse fora, para ficar bem comigo. Então, eu vou atrás disso, entendeu? Então, vamos lá. Não existe atalhos para tudo isso que a gente está falando aqui. Eu sei que vendem muitas fórmulas mágicas para vocês, né? As pessoas vendem os processos que em 21 dias, em 3 meses, em uma semana, não funciona assim. 21 dias, se você conseguir manter qualquer hábito novo que você quer implementar na sua vida por 21 dias, fica mais fácil de você sustentar esse hábito. Agora, se você começou, faz uma semana e faz uma semana, pula 3 dias, volta pro zero. É como se você não tivesse feito nada desse novo hábito. Porque as nossas partes internas, cognitiva, sensorial, elas demandam um tempo. A gente faz um caminho neural, né? É como se a gente, sabe andar numa trilha, no mato? Que você olha a trilha, alguém já caminhou por ela, então você já sabe onde você tem que pisar? Quando a gente está criando um novo hábito, a gente vai abrir esse mato e vai começar a fazer esse caminho. Então, se você passar por ali 2 vezes, o mato não vai baixar.
Você vai ter que passar várias vezes pelo aquele mesmo lugar para que esse caminho se faça. A nossa rede neural funciona assim. Esse caminho neural, a gente tem várias conexões que estão acontecendo aqui agora. Então, para muitas pessoas, o que eu estou falando faz total sentido. Nossa, por que eu nunca pensei nisso? E para um outro tanto de pessoas, que louca, da onde que ela tirou isso? E tá tudo bem, tá tudo certo. Acho que quando você começa, eu quero criar esse novo caminho neural para mim, eu preciso passar por esse caminho várias vezes. Então, se eu quero começar a criar o hábito de ler, por exemplo, não tenho o hábito de leitura. Eu não vou pegar aqueles livros que estão ali em cima, que tem mais de 500 páginas, para ler tudo de uma vez. Eu posso ler? Posso. Uma página por dia. Todos os dias eu leio uma página. Todos os dias, antes de dormir, eu leio uma página. Ai, mas eu quero ler mais uma. Não, eu vou respeitar uma página por dia. Até que isso se torne um hábito. Até que fique fácil. Você não consegue nem dormir se não ler uma página. E aí você lê 2 páginas naquele dia. E você repete essas 2 páginas até que aquilo se torne. Então, assim, quando você for ver, você já está lendo 10 páginas todos os dias, antes de dormir, por exemplo. Ou até que o sono chegue. Ou você começa a ir mais cedo para a cama para te dar tempo de ler mais. Então, olha o quanto que... O nome disso é evolução. Você ia deitar todo dia, meia-noite, querendo acordar cedo. Acorda um bagaço, porque dorme tarde. E aí você quer implementar a leitura antes de dormir, porque você leu em algum lugar que é maravilhoso e muito bom para a nossa parte sensorial, se desconectar das telas e dessa luz do celular e do computador 3 horas, 2 horas antes de você ir dormir. Então, quando é 9 da noite, tu já largou o celular, tela, e aí você quer começar a ler à noite, porque você ouviu que é bom, com uma luz direta no livro, que é maravilhoso, que te traz isso, aquilo e vai te promover A, B, C, maravilhoso para sua vida. E aí você começa a fazer. Então, assim, a gente precisa ter um motivo. Sabe aquela coisa do propósito, que tá super banalizado, tá super fora de moda? O propósito é de propósito. Nossa, você me chutou de propósito. Sabe quando você é criança? Então, o propósito é de propósito. De propósito. Por que você vai fazer aquilo? Por que você vai dormir mais cedo? Que propósito é esse? Por que você quer dormir mais cedo? Ai, porque eu quero acordar mais cedo. Só por isso? Se for só por isso, você acorda no primeiro dia, no segundo você já... Ai, mais 10 minutinhos. Aí você bota lá a soneca no celular. Então, existem coisas por trás das coisas que a gente faz, questões emocionais, comportamentais, e a gente não se dá conta disso, porque já está no automático. Então, eu coloquei aqui uma listinha de coisas que vocês podem pensar sobre isso, tá? Não é para fazer não, é para pensar sobre. E você só vai fazer se aquilo fizer sentido para você. Eu falo muito para os meus pacientes, né? Se faz sentido para mim, se eu sinto, então faz sentido. Se faz sentido, eu sinto e aí eu consigo fazer, realizar. Então eu só tô aqui hoje, neste domingo de frio e chuva em Curitiba, no dia 30 de maio de 2021, há quase 1 hora falando aqui, porque eu sinto e isso faz sentido para mim. Porque o dia que passar a não fazer sentido mais, eu paro de fazer, como eu já parei outras vezes. Quem tá aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, eu já fiz lives em vários momentos da minha vida aí, deste mundo de internet. Mas quando a coisa perde o sentido, eu paro e tá tudo bem. Ah, mas as pessoas vão achar ruim. Sinto muito que você vai achar ruim. Mas se aquilo perde o sentido, não tem por que eu continuar. E às vezes você tá aí na sua vida levando coisas adiante e já perdeu o sentido, ó, 10 anos atrás. Mas você ainda continua presa e continua fazendo. Porque você está acostumada a fazer. Simples assim. Então, acorde devagar. É primeiro tópico. Acordar devagar. E aí, esse acordar devagar, dá pra gente fazer uma live inteira falando só sobre como acordar devagar. Que movimentos você pode fazer na sua cama de alongamento. E aí, ó, a lista é grande. Você sabe, eu sou fisioterapeuta. Então, ó, exercício é o que não vai faltar pro corpo.
Então, acordar devagar, sentar na cama, respirar, sabe? Eu falo, deixa o espírito voltar pro corpo, né? Tem gente que tá lá no dia, o espírito nem voltou pro corpo, a pessoa já tá lá a 300 por hora. Então, acorda devagar, sem pressa. E às vezes, para você conseguir acordar devagar, você vai ter que colocar o teu despertador para tocar 15 minutos antes, porque tu acorda já, ó, no riscado. Se o vizinho colocar o carro dele travando o teu carro, tu perde o horário do teu compromisso. Se o vizinho precisou largar o carro ali para ir no banheiro, que nem aqui onde eu moro, é um condomínio de casas. Então, às vezes, meu vizinho larga o carro dele ali na porta dele, porque ele vai lá pegar o neném para botar no bebê conforto. Eu já perdi muito a hora por causa disso. A culpa é do vizinho, que tá botando o neném no bebê conforto, com calma? Ou a culpa é minha, que tô em cima do horário, sempre no riscado ali? Sai de casa no riscado. Se tem um trânsito, engarrafamento, já chega atrasado. Então, percebe como a gente é condicionado há anos fazendo a mesma coisa e aí chega lá esbaforido no lugar. Então você não chega, observa o lugar. Às vezes você consegue tomar um chazinho antes, tomar um café antes de entrar em contato com aquela pessoa que você vai. Você não consegue esperar. Percebe? A gente foi colocada num ritmo de vida que não é nosso. Não é nosso nem fisiológico e nem humano. Mas a gente tá nele. E aí isso pode estar te adoecendo. Talvez não agora, que você tá com seus 20 e poucos anos, 30 anos, 40, mas com 60 e 70 ou 90, que nem minha avó. Como é que você vai estar lá? Então, às vezes, a gente não pensa nesse longo prazo. As pessoas estão vivendo muito mais. Muito mais. Eu estava fazendo uma conta com uma paciente esses dias. Eu tô super feliz porque ela tá grávida. Ontem à noite, era 11 horas, ela me mandou uma fotinho do seu teste de gravidez, que deu positivo, e eu estou muito feliz por ela. Eu falei, olha só, né? A nossa infância é super curta. 13 anos de infância, vamos dizer assim. Depois a gente tem um período de adolescência que é mais curto que a infância. E a gente tem um período adulto pro resto da vida. E a gente esquece de ser leve, a gente esquece de brincar, a gente esquece de levar as coisas com humor, a gente esquece. Porque a vida adulta, ela é muito maior do que tudo que a gente já viveu antes. E aí, menopausa, eu tava fazendo uma conta com essa minha cliente, né? É porque ela tava lá, ai meu Deus, mas eu já tô com 40 anos agora, eu ainda vou engravidar, né? Aquelas neuras que a gente coloca na cabeça. Você pode ser mãe, enquanto você menstruar, você pode ser mãe. Você pode ser mãe. Seu útero tá aí, seus ovários estão aí, você está em ciclo, você pode ser mãe a qualquer momento. Eu tive uma paciente com 53 anos que foi mãe. Ela achou que era menopausa. Depois ela pensou que era um mioma, mas na verdade não era. Isso já faz uns 8 anos atrás. Porque a mulher, ela vive mais. E se você aprender agora que você tem seus 30 e poucos anos, como é que chega nesses 60 anos, com saúde e qualidade no seu feminino, principalmente, não que para os homens isso não seja importante, porque também é, mas a gente tem um homem de 70 anos, ele pode ser pai, uma mulher de 70 anos, às vezes ela não consegue gestar mais, né? De forma natural, vamos dizer assim, não inseminado, né? Mas de uma forma natural. Qualquer mulher com útero pode gestar. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Qualquer mulher com útero, ela pode gestar uma criança, né? Talvez ela não tenha óvulos, mas para isso, mas ela pode fazer uma inseminação artificial. Aí a gente tá viajando já bastante aqui. Mas olhando para o que a gente quer lá na frente, eu preciso ter essas ações agora, hoje, né? Com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu emocional, com o meu mental, pra gente poder seguir. Então, acorde devagar. Aí eu coloquei meditar, rezar e orar, né? Dá até pra fazer um filme. O meditar é diferente de rezar e diferente de orar? Não sei. Mas tem pessoas que não meditam e tem pessoas que oram. Para quem faz meditação, é uma oração. E para quem ora, também está meditando. Entende que são nomes que a gente dá para as coisas? É aquele momento que você para e você se conecta com algo que vai além de você. Simples assim.
A meditação te conecta com a parte de dentro. E essa divindade está onde? Fora ou está dentro? Isso, para quem você ora, você reza e você medita, né? Então, algumas pessoas acreditam que as coisas estão externo. Ok. Outras acreditam que é interno. Então, meditar também é uma oração. É o seu momento de conexão, eu falo. Então, qual que é o seu momento de conexão? Faça isso pela manhã, todos os dias, por um mês. E depois você me conta como é que sua vida se transformou. Porque transforma, gente. Transforma mesmo. E aí, escrita curativa. Eu não acredito em processos de desenvolvimento, em processos de autoconhecimento sem escrita, sem registro. Ah, Dani, mas eu gravo áudios para mim mesmo, né? Porque eu tenho alguns pacientes que a gente usa isso como ferramenta de escuta, né? Você vai se escutar, então você grava vários áudios para você e depois você se escuta. E você tem até a opção agora de aumentar a velocidade do seu próprio áudio, né? Não vou entrar nessa discussão também, mas você pode gravar. Mas a escrita, ela tem um outro caminho neural, diferente da fala e do digitar. Então, esse caminho neural que a escrita faz, ele é muito poderoso no teu processo de autoconhecimento. Então, eu sugiro para todos os meus pacientes e clientes a escrita. E eu deixo aqui para você essa dica também, de você escrever. Simplesmente deixe a mente conduzir a caneta, sem pensar que eu tenho que falar sobre isso, escrever sobre aquilo. Não, não precisa. Deixa com que aquilo venha de dentro, fluindo. E você vai ver que quanto você sabe pouco sobre você mesmo. Comer com fome e com consciência. A gente foi acostumado, eu não sei, aqui tem pessoas que não são do Brasil nesta live, eu sou muito chique, mas a gente foi acostumado a acordar, tomar café da manhã, aí faz o intervalo, aí almoça, faz o intervalo, aí janta e ainda come antes de dormir, né? Quase 6 refeições, 7 refeições por dia. Na medicina ayurvédica, o menos é mais, sempre. O menos é sempre mais, por isso que eu falo que o Ayurveda é simples. É muito mais simples do que parece. O menos é mais. Então, você acorda com fome? É uma primeira pergunta. E muito provavelmente que você diga, não, eu não sei. Eu não sei se eu acordo com fome. Claro que você não sabe. Você nunca parou para pensar sobre isso? Porque alguém te falou que você tem que comer batata doce de manhã antes de treinar. Que você tem que liberar determinada... O carboidrato tem que ser A, B, C. Então você come de manhã a sua tapioca, a sua batata doce, sei lá, e vai pro seu treino, né? De atividade, vai fazer sua atividade física. E aí, você tá com fome para comer isso? Tá com fome? Não, mas é que a Nutri falou que eu precisava comer. Ó, a Vera tá colocando, eu só fico bem após comer ao acordar. Para ela, fazer um jejum pode ser o maior crime. Para outras pessoas, jejum é vida. Então, se você não se conhece, você vai fazer o jejum e vai passar mal e vai ter complicações gravíssimas a longo prazo. Ou você vai comer pra caramba e aí vai ter um outro problema que a gente chama que é AMA, que é toxina no corpo. Por quê? Porque o seu corpo nem dá conta de digerir. Então, tem dias que eu só vou comer 1h da tarde. Eu acordo, tomo chá e fico. Esse chá que eu fiz hoje é bem digestivo, porque eu já tô com uma sensação de peso desde ontem. Então, eu já tomei um chá ontem, tô tomando hoje e eu só vou comer a hora que eu sentir fome de verdade. E talvez não seja nem 1h da tarde, vai ser um pouco mais tarde. E não tem problema. Eu preciso respeitar isso, né? Então, e comer com consciência. O que é isso? Além de você prestar atenção na fome, é prestar atenção no que você tá pondo no prato. E o que você põe pra dentro. Porque às vezes você enche o prato e come ali, se nem prestando atenção no que você tá mastigando, se você tá comendo, se a comida tá quente, se tá salgada, tem pimenta, sem pimenta. O que você comeu? Nossa, nem percebi.
Você foi. É que hoje a gente tá. Como a gente tá em pandemia, as pessoas estão comendo menos fora. Mas antigamente, você entrava lá no self-service, você enchia o prato de coisas, você vai passando, vai pondo as coisas. E aí pesa, senta, come, volta pra vida e você nem prestou atenção no que você comeu. Então, desde o preparar o alimento ao ato de comer, existe aí uma janela imensa, desde você comprar as coisas, escolher o que você vai comprar. É um, é um processo, né? Então, eu falo assim, descasque mais do que desembale, né? Quanto mais você descascar, descasca. Descasca as coisas, né? Para você poder comer. Então, descascar a verdura, descascar os legumes é melhor do que você abrir as embalagens de caixinhas e plásticos para preparar a sua comida. E observar, né? Se é uma fome real ou é uma fome emocional. Se aquilo que você está comendo porque você está com fome ou você está comendo porque você está triste. Ou porque você está com raiva, né? Ou não vai comer porque está com raiva. Então, isso é importante. Uma outra coisa é o plano para o dia. Dani, como é que é esse plano para o dia? Eu não sei vocês, né? Eu consigo programar a minha semana. Eu já tentei programar um mês. Não funciona. 15 dias. O máximo que eu consigo é assim, fazer alguns agendamentos de atendimento para a semana seguinte, né? Então eu faço meus atendimentos, eles são quinzenais ou a cada 3 semanas. É bem difícil o atendimento semanal. Acontece, mas é raro. Então, eu tenho as janelas, né, de atendimento. Então, eu consigo me organizar para isso. Médicos, a gente consegue botar na agenda. As questões com as crianças, tem coisa que não dá para pôr na agenda. Então, eu já tentei fazer tal hora a tal hora eu faço isso, de tal hora a tal hora eu faço aquilo. E, fura, não dá certo. Por quê? Porque a minha rotina não permite isso. Agora, se você é sozinho, não tem filhos, o que te impede de ter a tua agenda ali das tuas horas livres, principalmente? A gente tem mania de preencher tudo. E o tempo livre, que é o nosso último item pra gente finalizar essa live de hoje, que é sobre o descanso. Eu deixei o descanso por final, não porque ele não é importante, é porque ele é o mais importante. Descanso. A gente foi acostumada a preencher todos os espacinhos da agenda do teu dia. E você não tem, às vezes, 10 minutos para você comer com calma, para você ir ao banheiro, para você dar uma respirada entre um atendimento e outro, ou entre uma tarefa e outra que você faz aí, não sei se você está em casa, home office, não sei qual é o trabalho que você tem, mas criar uma janela de descanso entre uma atividade e outra. Você engata uma atividade na outra, emenda e vai, e quando você vê, já passou teu dia, foi aquele dia atropelado, que você não consegue nem mensurar se foi bom, se não foi, porque você já capota, bate na cama, deita, dorme, só acorda no dia seguinte atrasado, em cima da hora, e as pessoas vivem essa vida louca. E essa vida é completamente antinatural, né, pra gente, humanos. Então precisamos criar este novo olhar para isso. E aí a gente vai fazer a nossa prática de hoje. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Enquanto tem aquele delay, a gente toma um chá. Deixa eu ver aqui, peraí. Então vamos lá. A gente vai fazer uma prática de respiração consciente, só que eu vou implementar um exercício dentro dessa prática. Então você vai poder ficar sentado ou deitado aí, veja o que fica melhor para você, mas não é para dormir, tá? E ela vai ser curta também. Então, essa respiração consciente a gente vai respirar 3 vezes, inspira e solta naturalmente para observar como é que a gente tá. Depois a gente vai fazer aquela respiração de 4 tempos. Quem não consegue fazer 4 tempos, que não tem capacidade pulmonar para inspirar em 4 tempos, reter o ar por 4 tempos, soltar em 4 tempos e reter o ar pulmão vazio 4 tempos para inspirar, e aí a gente faz um ciclo.
Quem não consegue, não tem problema, faça no seu tempo. Então, se a tua respiração está em 2 tempos, ok, inspira em 2 tempos, sustenta 2, expira em 2 e fica de pulmão vazio em 2. Para que vocês sintam o tempo do vazio, tá? Essa é a ideia aqui. Vocês percebam o tempo do vazio. Então, inspira, solta o ar, repete e observa o corpo, como é que você tá. Mais uma vez, inspira e solta. Fica com a tua coluna ereta, se você estiver sentado. Deixe os seus pés apoiados no chão. Abra um pouquinho o seu peito, abaixa seus ombros. E só respira de forma suave, lenta e profunda. Bem devagar, observando como é que você está agora. E a gente vai começar a fazer aquela respiração de 4 tempos que eu te falei. Então, você vai puxar o ar devagar. Vai sustentar com o pulmão cheio, contando até 4. Vai soltar, contando até 4 e mantém o pulmão vazio. Inspira de novo. Retém o ar. Solta o ar devagar e mantém o pulmão vazio. Inspira, retém, solta o ar, mantém o pulmão vazio. E a partir de agora você vai fazer a inspiração normal, natural, sem forçar. Você vai inspirar e soltar e você vai visualizar uma ponte à sua frente. Visualiza uma ponte. E você está no início da ponte. E da onde você está, quando você olha adiante, o que você vê? O que você enxerga lá na frente? Do outro lado da ponte. Você consegue ver o final dessa ponte? Existe o que ali daquele lado? Se é que você consegue enxergar o final dela. E da onde você está, quando você olha para trás, o que você vê? E o que você vê para trás de você? O que ou quem está atrás de você? Vou pedir para que você inspire de forma consciente, então você vai puxar o ar pelo nariz e vai dar um passo, soltando o ar nessa ponte. Dê um passo. Como você se sente? A sensação é boa ou não? Dá vontade de continuar ou dá vontade de voltar? Inspira e dá mais um passo. Como que você está?
Pergunta para o corpo: é leve ou pesado continuar? É leve ou pesado aonde eu estou nesta parte da ponte? As sensações melhoraram ou pioraram? Tente dar mais um passo adiante. Inspira e solta e observa o seu peito. Seu coração está batendo rápido ou devagar? E o estômago está como? Eu vou te pedir mais um passo, se for possível. Se você não conseguir dar este passo adiante, se pergunte se aonde você está bom para você, ou se você precisa dar um passo para trás. Inspira, pergunta para o corpo se está leve ou pesado fazer isso. Inspira, solta o ar. Traga a atenção para o corpo físico apoiado aí na cadeira onde você está. Traz a atenção para a respiração, para o seu coração. Faça 3 respirações bem suaves e profundas e quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos. Todo mundo bem? Bom, espero que todos tenham voltado desse exercício. Ele é um exercício de desafio, né? Claro que num workshop, numa prática, né, numa vivência, a gente aprofunda muito mais. Mas a intenção dele aqui é apenas para você saber aonde você está agora, neste momento presente. Se tá fácil seguir adiante, se tá mais fácil ficar ou voltar. E se esse seguir adiante, mesmo que seja um desafio, eu sinto uma vontade interna genuína de seguir, de continuar. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa série. Na próxima semana a gente abre uma série nova e durante a semana eu conto para vocês sobre o que vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado e gostaria muito do feedback de vocês. Pode ser por direct, pode ser pelo WhatsApp, o jeito que ficar melhor, para eu saber se esse conteúdo está sendo relevante e importante para você, se você está gostando, se está te servindo de alguma coisa. É muito importante para a gente saber para como direcionar melhor, como distribuir melhor esse conhecimento para vocês, tá bom? Lá no YouTube estão as lives anteriores. Essa semana, provavelmente, eu já suba a desse domingo e de domingo passado, que ainda não foi, por problemas técnicos, mas eu acredito que essa semana eu já consiga resolver isso. Do mais, a gente vai se falando, a gente se vê por aqui. Um ótimo domingo para todo mundo. Fiquem bem,
descansem, descansem muito e se observem, tá bom? Um beijo, fiquem bem, ótimo domingo para todo mundo.